Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eliane e eu faço pedagogia pela Faculdade Uninter no Polo Eldorado, aqui em Contagem, Minas Gerais. Eu gostaria de estar falando para vocês sobre o projeto que eu estarei iniciando hoje. É o projeto para o estágio de extensão e no ensino médio. E eu escolhi um tema que eu acho que é muito pertinente para o ensino médio, porque a nossa realidade aqui no Brasil é muito triste, né? Porque nós temos jovens que não sabem escrever, não sabem fazer uma redação, não tem cultura, né? Não gosta de ler livros, a maioria. Então, eu escolhi um tema que eu acho que vai ser bem legal da gente estar falando no decorrer desse projeto, né? Do meu estágio de ensino médio, que eu gostaria muito de estar alcançando jovens do primeiro ano do ensino médio e também alunos do EJA, né, estudantes do EJA. Então, eu gostaria de estar falando para vocês, de estar mostrando o que eu estarei fazendo no curso. Eu, vou, eu fiz um resumo para estar passando para vocês que se inscreveram no curso, né, para estar sabendo o que nós vamos falar durante esses dias, que muito provavelmente vão ser 3 semanas, tá bom? Então, nós vamos abrir aqui a importância da leitura na nossa vida. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo é porque você acredita que a leitura é importante para a nossa vida. Sem leitura, nós não conseguimos nos comunicar direito, nós não conseguimos nos desenvolver da maneira que nós desejamos. Na primeira semana do projeto, na primeira aula, eu estarei falando sobre a criança descobrindo a língua. Porque eu gosto muito de, antes de explicar um determinado tema, falar de um determinado assunto, primeiro falar sobre a base daquele assunto, né, para que nós venhamos, né, para que você veja, para que você entenda por que o professor está sempre falando que é importante ler, é importante saber escrever, é importante ter a cultura de ler livros. Né? Então, eu escolhi assim, começar lá da base para que todos possam entender qual é o real fundamento da leitura na nossa vida. De onde vem a leitura, de onde vem a escrita. Né? E na segunda aula dessa primeira semana do projeto, eu estarei fazendo uma oficina com vocês, e na terceira aula eu estarei colocando uma entrevista com a pedagoga Cláudia Martins. Ela é coordenadora do nosso polo no Eldorado, e eu convidei ela para estar falando sobre o tema Por que os jovens brasileiros não gostam de ler? Então, nós vamos estar falando sobre ela vai estar falando sobre esse tema, tá bom? Explicando o andamento do projeto. Na primeira semana, né? Apresentação, oficina, entrevista com a pedagoga Cláudia. A segunda semana, apresentação, uma breve apresentação para iniciar. Entrevista com a professora Lorena, ela é professora de português. Eu a convidei também para estar falando sobre os benefícios da leitura. E na terceira aula, eu estarei fazendo também uma oficina com vocês. E na semana 3, né, nós teremos a apresentação, uma entrevista também com uma professora da educação infantil e do ensino fundamental, a professora Cristiane, e estarei também fazendo uma oficina.
Tudo isso, né, que eu estarei falando, estarei colocando a base do assunto, o desenvolvimento do assunto, e falando e fazendo também uma prática do assunto e avaliando quem aprendeu o que nós vamos estar ensinando durante esse projeto, tá bom? Né, eu estarei fazendo a apresentação do assunto, falando sobre a criança descobrindo a língua, o desenvolvimento da língua na criança, a aquisição da escrita, principais diferenças entre a fala e a escrita, né? Aí eu deixei uma pergunta para mexer com o nosso brilho, né? Por que ler é tão importante, né? Muitas pessoas que, quando você vai falar, quando nós vamos falar sobre esse assunto, muitos já têm, né, uma resposta na ponta da língua. Ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não tenho paciência. Ah, eu não tenho, não gosto de ler. Ah, eu não sei ler. Ah, eu não entendo o que eu leio. Entendeu? Então, durante esse curso, nós vamos estar falando sobre isso também, tá? Ensinar língua portuguesa é a maior responsabilidade do professor nos anos iniciais. Na educação infantil, como que se inicia? A criança começa a ter contato com as letras, com o alfabeto, com a primeira letrinha do nome e se encanta por esse universo de novas possibilidades. Trabalha-se com o lúdico, para que a criança entre nesse universo da imaginação, podendo explorar outras formas de interpretação de uma história, para que possa saber futuramente construir suas próprias histórias. Gente, então nós vamos falar sobre, né, a importância da língua portuguesa, né, qual é a responsabilidade do professor nos anos iniciais, no ensino fundamental. No ensino fundamental, trabalha-se com as sílabas e vai se progredindo nesse aspecto na primeira fase. Né? A criança começa a aprender a família silábica. Trabalha-se com as frases, usando criatividade e buscando ser autêntico na elaboração das mesmas. No final do ensino fundamental, a criança já sabe construir textos, indo para o ensino médio com uma preparação firmada na base desse conhecimento, né? Então, quando a criança inicia o ensino fundamental, ela inicia conhecendo as sílabas, né? Lá na educação infantil, o professor deve começar a trabalhar? Deve começar a trabalhar com o lúdico, porque o lúdico começa a trabalhar na criança a imaginação. E no primeiro período, começa-se a trabalhar com a letra. A criança vai ter contato com a letra, familiarizando primeiramente com as letrinhas do seu próprio nome, do seu primeiro nome. E a criança vai tendo aquele contato primeiro com o nome e depois com as letras do alfabeto. Né? E a professora trabalha bastante a questão do nome, da identidade, né? E vai trabalhando com o lúdico também na contação de histórias. E isso vai trabalhando a imaginação, vai trabalhando o conceito de leitura e de escrita na vida da criança, desde a educação infantil, mas sem forçar a escrita mecânica, né? Sem estar forçando, mas deixar acontecer de maneira natural. No ensino fundamental, já no primeiro ano, a criança já tem contato com as sílabas e começa esse professor a trabalhar com a família silábica, né? Começa a trabalhar o babebi, bobu, né? O da, de, di, do, du, e vai trabalhando, né? Que começa com bala, né? Bala. Então, isso que vai iniciando o processo, vai construindo esse processo de língua portuguesa na vida da criança dessa maneira, começando desde a base e vai como se estivesse
subindo degraus. Cada estágio, cada degrau é um estágio. Depois, no segundo ano, no terceiro ano, trabalha-se construção de frases, incentivando a criança a trabalhar, a usar a sua criatividade para elaborar frases. Né? Os pais, na hora de ir para casa, o professor, incentivando a criança a fazer sozinha, começando com frases pequenas, depois vai aumentando, frases maiores. Já lá no final do ensino fundamental, a criança já sabe construir um texto pequeno, mas sabe. Indo para o ensino médio, esse aluno já tem uma preparação firmada desse conhecimento, que o aluno já sabe interpretar, já sabe o significado de muitas palavras, já sabe articular as frases, já sabe sobre ortografia, já sabe sobre verbo, pronome, né? Já sabe o que é um parágrafo, já sabe o que é um espaço. Então, quando chega no ensino médio, o aluno já sabe tudo isso. Então, ele já deve saber, no ensino médio, a fazer um texto, uma redação sobre determinado assunto. E o que nós temos visto na nossa atualidade? Os alunos não sabem construir nem pequenos textos, quanto mais uma redação. Alunos para poder fazer Enem, o que eles que mais tem pegado, né, que é nessa questão da redação. Porque quando o aluno chega no terceiro ano do ensino fundamental, ele meio que passou, assim, na maioria das vezes, empurrado. Aluno que não sabe pontuação, aluno que não sabe a hora que tem que colocar vírgula, aluno que não sabe que vai escrevendo aleatoriamente, não naquela frase enorme, não para, não coloca vírgula, né? Aí você pede ele para ler, nem ele sabe o que ele escreveu. Então, tudo isso a gente vai falar de maneira bem detalhada durante esse projeto, né? Então, gente, aí passando para outra parte, a criança descobrindo a língua. Por que ensinar o português? A aquisição da linguagem, o desenvolvimento da linguagem na criança, a aquisição da linguagem, principais diferenças entre a fala e a escrita. Durante essa aula de hoje, nós vamos falar desses 6 pontos, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a criança descobrindo a língua, nos anos iniciais. Desde o início da vida, o bebê começa a se interagir com a língua, com a sua língua, pois mesmo que ainda não fale, está de ouvidos atentos à mãe, ao pai, aos familiares, à televisão, à música, de modo que quase que instintivo. André, eu tô gravando, você tá abrindo essa porta, André?
Então, gente, a criança, desde bebezinha, né, ela começando a interagir com a família, ela, ela está, né, atenta, né, ouvindo tudo que está ao seu redor. Então, de modo que quase que instintivo, essa criança começa a querer falar, a provar e descobrir um mundo de conhecimento ao seu redor, pois tudo é novo. Todos que estão à sua volta têm uma capacidade incrível de liberar um som, às vezes alto, às vezes baixo ou sussurrado. Quando vai descansar, a criança observa o som que acalma, a cantiga de ninar, né? Então, agora eu vou falar por que é importante, por que é tão importante trabalhar a questão dos sons na criança desde bebê, né? Ter um momento de descanso, não quando a criança for dormir, né? É claro que cada família tem o seu hábito, tem a sua maneira de enxergar a vida, mas isso é só uma sugestão, porque eu já vivenciei e eu sei que é uma coisa muito boa, uma coisa de Deus. Quando o bebê vai dormir, deve-se criar um ambiente, um ambiente de silêncio, um ambiente assim favorável àquele momento para ele, para o bebê. O bebê ir crescendo num ambiente mais saudável, um ambiente mais para ele ter um sono tranquilo, a criança não ficar nervosa, não ficar estressada, aquele ambiente de a criança, o bebê vai dormir, está lá no quarto dormindo, do lado de fora um som, né, um som na maior altura, né, e no maior quebra-pau, bebezinho dormindo, recém-nascido, aquela zoeirada toda na casa, né? E aí os pais falam, não tem nada a ver, a criança já está acostumada e tal. Mas isso, gente, se a gente for ver, se você for perguntar ao pediatra, ele vai falar que, claro que tem pediatra que nem gosta de dar opinião, porque já teve muita má resposta, né? Que ele prefere que os pais conduza da forma que eles bem entendem, né? Porque hoje está até difícil de opinar, mas eu acho que quando a gente tem uma experiência boa, a gente deve passar ela para frente. E eu sei que eu tenho 2 filhos. Eu sei que por experiência própria, quando o bebê precisa de mamar num ambiente de paz, de sossego, de tranquilidade, onde a criança precisa comer num ambiente, numa mesa, num lugar mais tranquilo. A criança precisa tomar banho, né, com estímulos. Na hora de dormir, a criança precisa de um momento tranquilo para dormir. Tudo isso a criança vai observando, né? Na verdade, essa criança, esse bebê está ouvindo, né? Está através da audição, percebendo tudo desde o ventre da mãe, desde a barriga da mãe, né? Ele está através dos sons, ele conhece a voz da mãe, ele conhece a voz do pai, né? E tudo isso faz parte de um bom desenvolvimento na vida da criança, para a linguagem da criança, né, gente? Então, percebe-se que para cada momento existe um som e começa a querer imitá-los. Olha aí, né? Muito interessante, muito maravilhoso, né? Como que é o desenvolvimento do ser humano, é uma coisa maravilhosa. A criança, ela começa a perceber todos os sons em volta dela, ela começa a querer imitar. Agora, você imagina se é um ambiente de gritaria, de xingamento, um ambiente pesado, a criança vai o quê? Ela vai reproduzir aquilo que ela está vendo, né? Ela vai imitar aquilo que ela está vendo. Então, se a família fala palavrão, ela vai falar palavrão. Então, vamos levar para o lado mais da cultura, para o lado do assunto que eu estou falando aqui. Se a criança ela começa a ver que a mãe canta para ela,
ela vai começar o quê? A imitar a mãe, ela vai querer cantar também. Se o pai, né, tá orando com a criança, ela vai imitar, ela tá ouvindo. Depois ela vai começar a desenvolver a fala dela, porque primeiro a gente ouve, para depois a gente começar a falar. Então, é muito importante isso. A música, a leitura. A gente pode estar lendo livros. Ah, mas o meu filho, ele não fala, ele não está entendendo nada que eu estou falando. Ah, eu estou falando, estou lendo aqui um livro e o meu bebezinho está mexendo, ele está mexendo com outra coisa. Não, gente, a gente está enganado. O bebezinho, ele está ouvindo, porque o bebê é capaz de brincar e está ouvindo o que a gente está falando. Não é como nós, que precisamos concentrar numa coisa só. A criança, ela consegue perceber. É muito legal isso. A gente está fazendo leitura, né, leituras de livrinhos, de histórias, todos os dias, desde pequenininho. Está cantando música, isso desenvolve a fala, isso desenvolve a imaginação, desde bebezinho na vida da criança. Então, chora e balbucia quando está com fome. Ri e libera alguns sons de possíveis letrinhas. Né? Ela começa a né? Balbuciar. Quando gosta de alguma coisa. Grita quando algo dá errado. Por exemplo, a criança, quando ela começa a querer água. Tem umas que falam água, né? Começa a imitar, o som, né? Começa a imitar a palavra água. É assim que vai surgindo as primeiras falas, as primeiras palavras, as primeiras sílabas, né? Na verdade, as primeiras sílabas na vida do bebê. Os adultos começam a ensinar as primeiras palavras, mamãe, papai, vovó, né? Que são palavras que têm 2 sílabas. É muito importante nesse momento a gente não ficar elogiando a criança quando ela começar a falar errado, né? A gente não vai exortar, a gente não vai punir a criança porque está falando errado, mas não deixar assim aquilo virar uma coisa comum na vida dela para que ela dali ela não conserte. Toda criança que está começando a falar, ela começa a falar algumas coisas erradas, ela começa a trocar a sílaba, algumas coisas erradas. A gente não está elogiando para que ela não venha se corrigir. A gente tem que ajudar ela a se corrigir. Tudo bem? E assim a criança vai se formando como falante nativo de sua língua e, com o passar do tempo, já sabe liberar o som exato para cada momento. O falante nativo segue o mesmo princípio da fixação da linguagem portuguesa como nativa no Brasil, ou seja, a qual se deu primeiramente com a fala originada do latim vulgar, ou seja, a língua nativa é aquela primeira língua, né, a língua materna, aquela primeira língua que a gente aprendeu com a nossa mãe, com o nosso pai. No último ano do ensino fundamental, e principalmente no primeiro ano da primeira fase, a criança começa a ter contato com as letras, com o alfabeto, com a primeira letrinha do nome, e se encanta por este universo de novas possibilidades. A associação da letra com o som começa nessa fase da alfabetização. Por isso é importante a questão da música e da leitura, porque a criança vai ver, associar as palavras, as sílabas, quando vierem as rimas, aquilo ali faz ela gravar mais algumas palavras que têm rima. Quando a gente canta aquela música, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, né? Pé, quer, né? São palavrinhas que combinam, né?
criança começa a imitar a letra da professora, de livrinhos, a se esforçar para que saia igual a letra do quadro ou da tarefinha, né? A criança começa, nessa primeira fase, a querer fazer igual que a professora faz, a querer fazer uma letra bonita. Mais tarde, a criança começa a entender que pode fazer o seu número 2. Lindo demais quando a criança começa a fazer o número 2. Nossa, eu fico apaixonada. O número só dela, que ela criou, ou escrever seu nome do jeito que gosta, com I maior do que a linha. É importante que a criança seja monitorada, mas sem muita cobrança, para que a fase da educação infantil, pois a fase da educação infantil é a fase de desenvolvimento da criatividade, do potencial artístico. No entanto, com o passar de alguns meses, a criança vai perceber que as letrinhas acompanham as linhas do caderno para ficarem iguais, mais harmônicas. Alguns adequam ao caderno de caligrafia, outros vão moldando a letra do próprio modo. As primeiras sílabas são escritas com muito esforço através do ditado da professora. Ao final do ano, a criança já sabe que macaco é a função das sílabas macaco, porque aprendeu as famílias de cada uma. A família do Bá, Bá de bolo. A família do Cá, Cá de cama. E assim por diante. Então, gente, agora eu quero falar com vocês. Por que ensinar o português? Por que ensinar o português? Por que o professor ensina português? Por que a gente deve aprender o português correto? Ensinar língua portuguesa é a maior responsabilidade do professor dos anos iniciais. Por que será, né? Pois é por meio do domínio da leitura e da escrita que o aluno aprenderá as outras disciplinas. A formação de um bom leitor da palavra e de um bom leitor de mundo deve ser o principal objetivo do ensino fundamental, pois aquele que bem interpreta as coisas e os fatos do mundo, dessa forma, melhor condição terá para viver bem no mundo. É o que eu falei, porque a leitura é importante na nossa vida. Principalmente por causa disso, para que a gente aprenda a interpretar as coisas e os fatos do mundo, para que a gente possa ter uma melhor condição, né? Viver melhor no mundo, poder saber comunicar, poder saber conversar, né? Poder saber, até para pedir ajuda, a gente tem que saber conversar. O ser humano, diferente dos demais seres vivos, tem uma habilidade de comunicação tão incrível e, ao mesmo tempo, tão natural que muitas vezes não dá a ela seu devido valor. As pessoas, em geral, não param para pensar no milagre que é a capacidade da linguagem. Já pensou nisso, gente? Quão maravilhoso é o poder que a gente tem, né? O poder da língua, o poder de falar. Eu falo e o outro entende o que eu estou falando. O outro fala e eu entendo o que ele está falando. Ele me pede algo e eu entendi o que ele está pedindo. Já imaginou? Gente, eu fico imaginando eu estando em algum lugar que eu não sei falar a língua daquele povo, sozinho, no meio de gente de uma outra língua. Que coisa mais terrível deve ser. Você não saber pedir um copo d'água, você não saber comprar uma coisa no mercado no meio de uma comunidade, de um povo que não fala a sua língua, né? Isso a gente vê o quanto que é importante a fala, a comunicação, né? O ser humano tem o poder de entrar na mente de outro ser humano, despertando curiosidade, aguçando imaginação, manipulando ideias, mudando atitudes, gerando conflitos, tudo apenas com o poder do uso da palavra, né? Olha que interessante isso, gente. O ser humano tem o poder de entrar na mente de outro ser humano através de quê? Da linguagem.
né? Por que é importante a leitura, o conhecimento, né? Falta de conhecimento é ignorância. Por que muita gente consegue manipular o outro? Porque o outro, ele está com falta de conhecimento. Quando nós temos conhecimento na nossa vida, nós não somos marionete de pensamento, né? Das vontades de outras pessoas. Nós temos vontade própria, nós temos opinião própria. Por isso que é importante nós sabermos o quê? Fazer leitura de mundo. Quantas pessoas, gente, são manipuladas? Quantas pessoas são conduzidas pela mentalidade de outras pessoas? Você está lembrando, você mais ou menos lembra de algum episódio, de alguma história, de algum filme que você viu falando sobre esse assunto que eu estou falando? Né? Lembrei aqui de um fato, uma coisa que nos faz lembrar sobre como é importante isso. Quando a pessoa também, né, pensa de uma forma, ela quer que todos pensem igual a ela, né? Isso também é ignorância. Muitas pessoas são levadas, têm a mente prisioneira de outra pessoa porque ela não tem conhecimento dentro da mente dela para poder ser independente nas suas ações, nas suas atitudes, na sua fala, né? Como Loritz afirma, o homem tem que viver sempre se adaptando ao mundo de palavras, né? Nós sempre estamos nos adaptando ao mundo de palavras, sempre está surgindo palavras novas, comunicação nova, né? Agora nós temos a comunicação através das redes sociais no WhatsApp, no Facebook e outras ferramentas mais, né? Para Pinker, o que faz nossa comunicação ainda mais impressionante é a nossa habilidade de ler e escrever, tornando possível a ligação entre tempos, espaços e relacionamentos. Maravilhoso isso, né? A escrita, no entanto, para o autor é um acessório. A fala que adquirimos quando criança é o motor real da comunicação verbal. A fala que a gente adquire quando a gente é criança é o motor real da comunicação. Então, a fala, gente, é muito importante, porque através da fala é que nós vamos nos comunicar uns com os outros. Imagina você indo na padaria e não saber que pão chama, né, que o pão lá, você quer lá comprar pão, você não sabe que o pão chama pão, né? Aí você chega lá falando um outro nome e a pessoa não está entendendo o que você está querendo, né? Olha como que é importante a fala. A fala é tão importante que quando a pessoa está passando mal, o médico vê se ela está consciente ou inconsciente. Quando ela está consciente, ela consegue falar, ela consegue reagir na fala. Olha para você ver o poder que é, né? Como é interessante isso. Aquisição da linguagem, né? Como nós adquirimos a linguagem. O cérebro é programado para analisar a experiência e construir saberes com base nela. É em contato com o ambiente linguístico de sua comunidade que uma criança adquire a língua sem esforço, mesmo sem ser ensinada, pois a língua é inata. O que significa inata? Inata é aquilo que faz parte do indivíduo desde o seu nascimento, que nasce com o indivíduo, inerente, congênito, né? Já nasce com a gente esse poder de estar falando, de estar comunicando com a fala. Então, a criança, você não precisa ensinar ela o que é falar. Ela ouve as palavras e vai repetindo. Aí vai se construindo a linguagem na vida da criança, como eu já disse anteriormente. O desenvolvimento da linguagem na criança. São muitas as pesquisas no campo da aquisição de língua materna. Alguns teóricos defendem a ideia de que existe um período crítico para a aquisição da linguagem, né, determinado biologicamente.
Tem aqueles que acreditam que a criança deve falar até 3 anos, né? Que até 3 anos a criança não tiver falado, vai ter que levar no fonoaudiólogo, né? Para Lenneberg, entre 2 e 3 anos de idade, a linguagem emerge através da interação entre maturação e aprendizado pré-programado. Aí, gente, eu quero explicar para vocês aqui, para que vocês possam entender como que começa esse estágio na nossa vida desde criança, tá? Isso foram pesquisas, né, que o estudioso, o pesquisador Piaget, Jean Piaget, fez com muitas crianças e ele comprovou isso, tá? Nós vamos estar falando sobre isso agora. Bom, então, gente, eu quero começar a falar com vocês como vem essa aquisição da linguagem na nossa vida, né? Segundo Piaget, ocorre em estágios, e vou estar falando sobre esses estágios. No primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor, ocorre entre 0 a 18 meses de idade, né? Nessa etapa, há o desenvolvimento dos sistemas de ação e percepção. A criança começa a ter noção de permanência do objeto. Começa-se por meio do choro e gestos e começa a perceber que suas vocalizações exercem algum tipo de comunicação com os adultos. Então, a criança começa a perceber que o objeto está parado, que o objeto cai. Por isso que a criança gosta, ela, bebezinha, né? Quando ela começa a pegar as coisas, ela começa a jogar no chão, porque ela acha aquilo ali para ela é maravilhoso. Aquilo ali é a fase de desenvolvimento. Toda criança nessa fase passa por essa fase. Às vezes tem gente que acha, fica com raiva, nervoso, que a criança joga tudo no chão. Mas essa fase é natural da criança, do bebê. A criança começa a comunicar por meio do choro e gestos, também é um tipo de comunicação. A partir de 1 ano, inicia-se o estágio holofrástico, isto é, das primeiras palavras-frase, né? As primeiras palavras-frases. Qual que é? Mamãe, papai, água, né? Só que ela não fala do jeito que eu estou falando aqui. Ela fala mamá. Aí muita gente acha que é mamá, né? Que é leite materno, né? Mas ela está falando mamãe. Então, o jeito que ela entende, que ela conseguiu falar chamando mamãe, né? Papai, chama papá. Depois ela vai ver, né? A mãe vai ensinar que a comidinha também é papá. Você quer papá? Aí ela entendeu, isso aqui é papá. Papai é papai. Aí a mamãe vai ensinando. Então, ela começa a falar do jeito que ela acha que é. No decorrer do tempo, ela vai aprendendo que papai não é papá, é papai, papai.
e que a mamãe, né, apelidou comida de papá, na verdade não é papá, é comida. Com o tempo a criança vai percebendo isso. Água, ela fala, para pedir água, ela fala água, né? Cada criança tem uma forma de estar pronunciando água. Eu estou falando aqui as formas que os meus meninos pronunciaram. É muito lindo quando cada criança tem um jeitinho de estar falando, né? O segundo estágio, que é o estágio pré-operatório, que é entre 18 meses a 12 anos. É dividido em 3 subestágios, que são pré-conceitual, intuitivo e das operações concretas. Eu vou falar dos 3 subestágios. O pré-conceitual está na idade entre 18 meses a 4 anos. É um período em que se inicia a função simbólica e a criança começa a se referir ao passado, presente e futuro, apesar de suas atividades estarem sempre concentradas no presente, né? Papai foi, né? Papai está aqui, aí ela fala que ele foi, né? Ela começa a confundir, né, as palavras. Ela usa palavras para falar o presente, ela usa a palavra que está falando no futuro ou no passado, né? Nessa fase, as palavras começam a serem usadas com combinação. Ela começa a combinar as palavras umas com as outras e vai se iniciando a construção de frases. A criança com 4 anos também, gente, ela usa... Desculpe. A criança com 4 anos, aliás, nesse período, né, até 4 anos, é o período que a gente trabalha muito com trabalho de símbolos, né, com trabalho lúdico, com figuras, né? A criança, ela compreende mais. O intuito está na idade de 4 a 7 anos, né? Que é o segundo subestágio. A criança começa a distinguir os objetos que apresentam determinadas palavras e a usar essas palavras em lugar do objeto. Então, a criança começa a dar nome aos objetos, né? Ela sabe o que é o que não é, o que é o que não é, né? Ela sabe que ela vai chamar bicicleta, ela sabe, se ela olhar o objeto bicicleta, ela sabe o que é bicicleta e ela sabe o que a bicicleta faz, né? Operações concretas na idade de 7 a 12 anos. Então, aqui já é a fase, né, o subestágio de operações concretas. Por isso que nessa fase aqui a criança já vai perdendo aquele entusiasmo pelo lúdico, né? Ela gosta, mas não é tão interessante, tão assim, né, empolgante como nessa fase até os 4 anos. O pensamento torna-se reversível e inicia-se as operações lógicas, né? Ela já começa a trabalhar com a questão da lógica, né? Ela sabe que se o copo, né, se você derramar se o copo está com água, e se você, né, esbarrar com o braço, sabe que vai cair, que vai tornar, sabe que vai machucar, né? É a fase do operatório, né, as operações lógicas, ela sabe, ela começa a fazer somas, né, ela começa a ter essa facilidade, coisa natural mesmo dessa idade. E aqui também, gente, a criança já é capaz de construir frases mais complexas, né, nessa idade de 7 a 12 anos. Ela já não está fazendo frases, a pipa voa, né? Essa frase assim, pequenininha, que inicia-se na educação infantil, no primeiro ano do ensino fundamental. Até 12 anos, ela já está sabendo fazer frases mais completas. Gosto da comida da vovó porque ela faz com muito amor. Né? Uma frase mais completa. É o período da aquisição da escrita. Esse período de 7 a 12 anos é o período da aquisição da escrita. A criança tem que aprender a escrever até essa idade, né?
O terceiro estágio, né, nós falamos do segundo, agora nós vamos falar do terceiro estágio de desenvolvimento nós estamos falando aqui, da linguagem, né? Os estágios da linguagem na vida da criança. O terceiro estágio é o estágio de operações lógico-formais. Esse estágio vai de 12 a 16 anos. A criança começa a agir consistente e logicamente, a organizar ações mentais e a prever as situações necessárias para provar uma hipótese. Pode refletir sobre o seu discurso e já tem intuições linguísticas. Ai, gente, desculpa, gente. Pode refletir sobre o seu discurso e já tem intuições linguísticas. A criança já começa a ter intuições linguísticas, ela sabe já o que ela está falando, ela já sabe já articular, né, criar uma linguagem própria, né? Por meio da leitura e da escrita, é capaz de desenvolver-se cada vez mais. Então, gente, até 16 anos, já tem que ter acontecido todos esses estágios. Por isso que é importante o professor trabalhar na faixa etária de acordo com aquilo que é para aquela idade da criança, né? Não queimar nenhuma etapa, fazer tudo direitinho, né? Bom seria, né, que todos os professores tivessem essa consciência, trabalhar todas as fases para que a criança possa ter essa oportunidade, né, de poder estar dando uma importância, né, estar vivenciando, estar entrando nesse mundo da leitura, estar colocando mais amor na leitura, está tendo outros olhos para a questão da leitura e da escrita, para que quando ela chegue, né, no ensino médio, ela já venha preparada. E tem acontecido, né, infelizmente, o contrário. A criança chega, né, com 16 anos, já está deixando de ser criança. Ela chega no ensino fundamental ali com 15 anos, né? 15 anos no primeiro ano do ensino médio. Ela chega ali no ensino médio, ela não sabe fazer uma frase lógica, uma frase maior, ela faz aquelas frases imaturas, infantis, ela não sabe como que se escreve determinada palavra, ela fala, é com S ou com C cedilha? É com dois S ou é com um S? Entendeu? Então, chega muito imatura nessa idade, né? Ela sai do ensino fundamental muito imatura, entra no ensino médio muito fraca, né?